Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Desejo a você e a sua família um domingo muito abençoado, cheio de alegrias, cheio de esperança, cheio da paz de Jesus. E neste domingo, que é o primeiro domingo do mês, celebraremos a ceia do Senhor daqui a pouco. Então, se você ainda não se preparou, eu peço a você que já pegue o pão, o cálice, deixa aí reservado, porque daqui a pouquinho nós celebraremos juntos, ainda que separados, a ceia do Senhor Jesus. E eu desejo a você, meu irmão querido, que através desse culto, você seja encorajado e você tenha aquela esperança necessária para começar mais uma semana cheio de entusiasmo, louvando o nome do Senhor e sabendo que Deus está com você. Ele nunca te abandonará. Vamos louvar o nome do Senhor juntos? Cante comigo, cante com a equipe e vamos agora bendizer o nome do Senhor, aquele que nos sustenta e nos guarda. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina
os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, em sua carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã quero renascer.
E agora, queridos, nós vamos orar ao Senhor. Eu imagino que você tenha seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão. E eu gostaria muito que agora você orasse. Mesmo na sua casa, talvez sozinho, nós temos várias pessoas que estão vivenciando isolamento sozinhas, ou com a sua família, caso esteja aí na sua casa, que você agora tem esse momento de oração. Agradeça ao Senhor, mas também peça aquilo que você precisa. E se você quer que oremos por você, você pode mandar o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que está aí na sua tela. Ao fazer isso, o seu pedido será recebido por uma equipe que também orará por você. Então você ora sozinho, em família, ou ora também com a igreja, enviando o seu motivo de oração. Tenha agora o seu momento para orar, agradecendo, pedindo. Nós sabemos que há várias pessoas enfermas, há muita gente nos hospitais, temos queridos que estão enlutados, e por todos esses nós vamos orar juntos daqui a alguns instantes. Mas primeiro ore você, valorize esse momento, tenha um período assim bem especial de oração, agradecendo, pedindo, colocando seus sentimentos nas mãos do Senhor. Orou? Então vamos orar juntos agora, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, quando juntos, em lugares diferentes, nos reunimos como a Igreja do Senhor Jesus. E Pai, eu te agradeço, porque orando, eu e meus irmãos podemos nutrir comunhão e podemos juntos te buscar, sabendo que Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa cura, o nosso conforto, o nosso ânimo, o nosso encorajamento. Se não fosse o Senhor, eu nem sei o que seria de nós. Nessa hora, Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que enviou o seu motivo de oração. Pai, eu sei que há nessa hora pessoas que estão sofrendo a dor da despedida, estão vivenciando o luto. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor conforte, que o Senhor anime, que o Senhor traga esperança para esses corações. Mas que nessa hora o Senhor também abençoe aqueles familiares que estão preocupadíssimos com seus entes queridos que estão doentes. Lembro, ó Deus, de tantos queridos nossos que estão no hospital, em sofrimento, em dor, correndo alguns até risco de morte. Pai, eu peço em nome de Jesus que nessa hora o Senhor dispense graça e misericórdia a cada um dos enfermos e que o Senhor sustente seus familiares, anime, traga esperança a cada familiar. Coloco em Tuas mãos tantos outros motivos de oração, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que perderam o emprego. Coloco diante do Senhor aqueles empresários que estão vivenciando um momento crítico na sua empresa, não sabem o que fazer. Coloco diante do Senhor pessoas que precisam tomar outras tantas decisões, decisões para o presente, decisões para o futuro.
Peço, Pai, que o Senhor também abençoe cada família. Há famílias vivendo dias complicados, não estão conseguindo se entender, têm vivido momentos de aflição nos relacionamentos. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Coloco também em tuas santas mãos aqueles queridos que estão aflitos, que estão depressivos, que estão tristes, numa medida tão intensa que nada consegue confortar os seus corações. Ó Deus, que eles experimentem o milagre do conforto do Teu Espírito Santo e que nessa hora eles sejam encorajados, eles sejam animados e que pela graça de Jesus eles experimentem um conforto sobrenatural que vem do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está conosco agora. Fortaleça os corações e anime a cada um. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão querido. E que a graça de Jesus esteja sobre você de uma maneira toda especial. E a você também, que está nos visitando virtualmente. Não conhece a Igreja Batista Betel, mas está conosco hoje, participando desse culto online. Eu gostaria muito de saber quem você é. Talvez você queira compartilhar algo, pedir oração. Mande uma mensagem para o número de WhatsApp que está na sua tela. Para mim, seria uma grande honra saber que você está junto com a gente, ainda que à distância. Vamos continuar, queridos, louvando o nome do Senhor e também nos preparando para este momento especial do culto, quando estudaremos a palavra do nosso Deus. E agora chegou o momento em que nós adoramos ao Senhor, não apenas cantando, mas também dedicando os nossos dízimos, as nossas ofertas. É bem verdade que muitos de vocês estão dedicando ao Senhor não aos domingos, enquanto estamos aqui no nosso culto online. Essa dedicação é feita durante a semana, mas enfim, que tal agora você pelo menos já se programar, caso faça sua transferência bancária em algum outro dia da semana? Você já pode usar esse momento para fazer a sua programação ou também para doar agora. Nós temos aí na tela um código QR. Através dele você pode dar uma oferta a partir de R$50. Você pode também fazer a sua transferência, seu DOC, seu TED, usando os dados da igreja que estão aí na tela. A obra do Senhor continua e graças a Deus em primeiro lugar, mas também a você que tem sido fiel, tem sido generoso, tem exercido a compaixão em forma do sustento da obra de Deus. Graças a tudo isso, nós estamos conseguindo vencer mês a mês. Eu tenho certeza que em junho não será diferente. Conseguiremos pagar os nossos compromissos, ajudar pessoas principalmente e levar adiante a obra do Senhor. Então, agora enquanto cantamos, faça sua doação, seja generoso, enquanto alguns estão sendo afetados diretamente, outros continuam recebendo seus rendimentos e na generosidade destes, nós continuamos seguindo em frente e mantendo a obra de Deus. Vamos cantar e vamos juntos celebrar ao Senhor. Ó Deus,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. E agora, no mês de junho, nós continuaremos a nossa série Amanhã. Só que daremos um enfoque diferente. Vamos juntos imaginar o amanhã e, ao mesmo tempo, sentir como o amanhã poderá nos trazer possibilidades, novidades, mas também como ele nos impacta em nossas emoções e até mesmo na nossa fé. Hoje conversaremos sobre olhando para o amanhã, eu sinto medo. Vou repetir, olhando para o amanhã, eu sinto medo. Você é medroso? Algumas pessoas são muito medrosas, mas eu imagino que diante da situação que estamos vivendo, todos, e não apenas os medrosos, têm vivenciado esse sentimento difícil, paralisante às vezes, que é o medo. O medo é descrito como um dos sentimentos tão fortes no nosso cabedal de emoções, que se não soubermos lidar com ele, nós teremos problemas para seguir em frente na vida. E eu creio que muitas pessoas não conseguem seguir em frente neste momento porque estão dominadas pelo medo. E de fato, olhando para o amanhã, nós sentimos medo. Medo de adoecermos, medo que um ente querido adoeça, medo da morte, medo
de perdermos a nossa condição de sustento, medo de que as coisas nunca mais voltem ao normal. O medo está ligado à perda, ao perigo, e se existe algo que o Covid nos trouxe, é exatamente o perigo, a perda. Quantos irmãos e amigos se foram nos últimos meses? Quantas perdas nós tivemos? E só em imaginar mais perdas, nós ficamos com medo. E talvez hoje você esteja dominado pelo medo. Olhando para o futuro, sente medo. Então, a palavra de Deus vai trazer um recado especial para medrosos e não tão medrosos, mas para todo mundo que, olhando para o amanhã, sente muito, pouco ou está até dominado pelo medo. Nós vamos juntos estudar um trecho da palavra de Deus que mostra um dos personagens mais corajosos da Bíblia vivenciando uma experiência de medo. O trecho está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. E o personagem é nada mais, nada menos do que Elias. Elias é reconhecido como um profeta corajoso, um profeta poderoso. Na cultura judaica, Elias é reconhecido como um grande profeta. Mas esse grande profeta está com medo. E no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, nós veremos esse personagem tão importante na história do povo de Israel, sentindo medo numa intensidade tal que o fará fugir e até desejar a própria morte. Imagine que uma pessoa dominada pelo medo pode chegar até ao limite de nem querer viver. Vamos olhar para o trecho e eu lerei aos poucos, enquanto comentarei sobre o medo de Elias. Os 3 primeiros versos desse capítulo dizem assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Foi até Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Consegue imaginar a cena? O grande profeta, que havia, horas antes, acabado com centenas de profetas de Baal, havia não apenas enfrentado esses profetas, mas os havia assassinado. Esse mesmo homem está fugindo com medo. O medo é assim. Quando ele vem, nós ignoramos tudo que já fizemos, tudo que já vivenciamos, e passamos, irmãos, a tremer,
Somos dominados pelos sentimentos de insegurança mais intensos. E muitas vezes começamos a fugir. É isso que acontece com Elias. Ele tem motivo, e de fato, ser ameaçado sempre é um motivo para ter medo, mas além de ter motivos, Elias está vivendo algo inerente ao medo, que é a insegurança em relação ao futuro. Elias havia realizado grandes coisas em nome de Deus, mas quando recebe agora uma ameaça direta, e quando começa a imaginar um futuro difícil, ele se enche de medo. E porque tem medo, ele foge. Pessoas com medo deixam de ser aqueles personagens memoráveis que fizeram grandes obras, que alcançaram grandes objetivos e que agora querem fugir porque não sabem o que será do futuro. Elias é como você e eu. É um ser humano. E seres humanos, quando olham para o amanhã e percebem que as coisas não estão muito claras, por vezes se enchem de medo. Seres humanos, quando olham para o amanhã e percebem ameaças, como essa que nós estamos já há 3 meses vivenciando, se enchem de medo. Seres humanos precisam de segurança, precisam de certezas, e na falta delas, eles se enchem de medo. Você está com medo? Está como Elias? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre a descrição do medo. O que acontece com uma pessoa que tem medo. O verso 3 já nos disse que o medo nos leva a fugir de desafios, a fugir do enfrentamento de situações. Mas não só isso. Olhe o que os versos seguintes dirão. O verso de número 4 diz que além da fuga, o medo nos faz buscar a solidão. É o que diz o verso. Elias, no verso 3, foge para Berseba, deixa lá o seu servo, ou seja, fica sozinho. E o verso 4 traz a seguinte descrição: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Elias, no seu ministério, sempre teve um ajudante, um moço, alguém que caminhava com ele, que era seu auxiliar direto. Era de se esperar que em um momento de temor, Elias se agarrasse a esse seu ajudante, o quisesse por perto. Mas o medo é tão interessante. Nos faz ficarmos sozinhos quando mais precisamos de companhia. Mas o trecho dirá que além da solidão, além do isolamento, agora outros sentimentos decorrentes do medo começam a se abrigar no coração de Elias. A narrativa do verso 4, na segunda parte, é muito difícil, porque ela diz exatamente assim: Elias sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele.
tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Consegue imaginar isso? É o mesmo profeta. É o profeta que teve momentos especiais com Deus, mas que, vencido pelo temor, ele agora pede a morte. Ele está tão dominado pela insegurança, ele está tão sobrecarregado por esses sentimentos de indecisão em relação ao futuro, que ele pede: Senhor, já basta. Eu não quero viver o que está diante de mim. Algumas pessoas, nesse momento do caos promovido pelo Covid, estão vivenciando o mesmo que Elias. Estão com tanto medo do futuro que desejam até a própria morte. Números assustadores do crescimento de suicídios no mundo mostram que o medo do futuro leva pessoas a desejarem e promoverem a própria morte. Esse é o cenário que temos na experiência de Elias. Elias olha para o futuro, olha para o amanhã, sente medo, por isso foge, se isola, deseja a própria morte. Na minha opinião, Elias está vivenciando um estado depressivo, um estado de tristeza dominante, um estado de paralisação diante do desafio que estava à sua frente. E vivenciando isso, Neemias precisa de Deus como nunca. Elias precisa do Senhor como nunca. Elias precisa do cuidado de Deus de uma forma especial nesse momento. E Deus, que nunca abandona um servo seu, vai ajudar Elias. Deus, que está no controle de todas as coisas, controle da vida de Elias, vai ajudá-lo. E a ajuda de Deus, ela começa de um modo intenso a partir do verso 5. O verso descreve o seguinte: então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. E enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levanta-te, coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Deus começa a cuidar de Elias. E qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus cuida do corpo de Elias. Deus alimenta Elias. Deus manda um anjo. Aquele anjo prepara uma refeição para Elias. Porque Deus, que nos conhece, sabe que, em geral, quando somos dominados pelo medo ou por outros sentimentos intensos, o nosso corpo, a nossa estrutura física não resiste. A nossa imunidade começa a baixar, ficamos mais suscetíveis a enfermidades. Então Deus, que ama Elias, como ama você e eu, Deus começa a cuidar integralmente de Elias. E Deus começa cuidando do seu corpo, alimentando Elias. Elias, depois de alimentado, dorme. Ele descansa. E talvez um dos grandes sinais de que algo começa a acontecer
na reestruturação emocional de Elias é que ele consegue dormir. Irmãos, um dos sintomas de que alguém está entrando em colapso emocional é exatamente a falta de sono. É por isso que muitas pessoas, por não dormirem, acabam indo procurando ajuda médica. E ao procurarem, percebem que já estão entrando num estado de enfermidade emocional. Elias come e dorme. Mas um outro verso, que é o de número 10, mostra o cuidado do Senhor ainda com Elias. O verso 10 diz assim, que Deus vai conversando com Elias. O que você faz aqui, Elias? Pergunta o Senhor. Elias responde, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. O cuidado de Deus para com Elias agora está no aconselhamento. Deus conversa com Elias. Abra o seu coração para mim, Elias. Converse comigo. E é isso que Elias faz. Porque quando estamos com medo, nós precisamos expor os nossos temores. Nós precisamos falar dos nossos medos. E é bom saber que em oração nós podemos contar para Deus do nosso temor. É Deus quem pede, fale comigo, Elias. Converse. Não guarde o medo para si. Eu estou aqui, nós temos um relacionamento, fale comigo. Meu querido, eu desafio você a contar para Deus os seus temores. Seja sincero. Está com medo que um familiar venha ao óbito? Então fale para Deus. Está com medo de adoecer? Está com medo de não conseguir sustentar a sua casa? Está com medo de fechar o seu negócio? Está com medo que a vida nunca volte ao normal? Fale com Deus. Ore ao Senhor. Conte para o Senhor tudo que te leva a ter medo. Mas o cuidado de Deus não para aí. Aí nós chegamos agora ao verso 11, que diz assim, saia e ponha-te diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Elias estava dentro de uma caverna e o que Deus diz a ele? Venha para fora. E quando Elias sai da caverna, que intensa experiência ele tem com Deus. É uma experiência tão grande, tão forte, que o autor bíblico a descreve com a frase, e o Senhor passou. No seu original, nós lemos que a presença de Deus passou sobre Elias. O que é isso, senão uma manifestação do cuidado de Deus tão intensa, que Elias não podia negar, Deus estava ali. Eu creio que podemos interpretar esse trecho para os nossos dias como sendo uma experiência pessoal de Elias com Deus. Nossa experiência pessoal com o nosso Deus. Quando estamos com medo, nós precisamos
experimentar Deus. E o que é experimentar Deus, se não senti-lo perto de nós, pela ação do Espírito Santo dele que habita em nós? Senti-lo perto de nós pela leitura atenciosa da palavra e do sentir Deus falando conosco. O que é ter Deus perto de nós, senão na quietude da oração, permitir que o Senhor converse conosco, vá cuidando dos nossos temores, das nossas ansiedades. Elias experimentou a presença de Deus. E eu e você também podemos experimentar. Orando, lendo a Bíblia, tendo nossos momentos de quietude. Alguns acrescentando a isso o jejum, outros acrescentando o louvor, outros acrescentando a conversa com irmãos e o diálogo de testemunhos daquilo que Deus tem feito. Enfim, nós podemos acrescentar experiências nítidas com Deus, como Elias teve. O Deus que conversa com Elias, que ouve Elias, que alimenta Elias, que dá a Elias a sensação nítida da sua presença, é o mesmo Deus em quem eu creio e em quem você crê. E em dias difíceis como esse, nós experimentamos o mesmo que Elias. A presença de Deus intensa sobre nós. Queridos, o trecho encerra agora no verso 15 em diante, mostrando como Deus encerra o seu cuidado sobre a vida de Elias. O verso 15 diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. É um momento histórico, se tivéssemos tempo até discorreríamos sobre ele. Mas o que Deus faz? Deus reorganiza toda a estrutura política da época de Eliseu. Deus troca os líderes. Deus coloca pessoas que dariam um novo momento à vida do seu povo. Ele coloca lideranças que conseguiriam vencer o inimigo. E sobre tudo isso, Deus também providencia um amigo para Elias. Trata-se de Eliseu. Eliseu, ajudante de Elias, o substituiria, porque afinal de contas Elias estava chegando a um estado de cansaço e já com idade avançada, e quando menos Elias percebe, Deus começa a resolver as questões que traziam medo ao seu coração. E agora, Elias poderá se encher de coragem, poderá se encher de ânimo. E de fato isso acontecerá nos próximos versos, quando Elias obedecerá a Deus e verá uma mudança incrível no cenário assustador
Cenário esse que em nenhum momento fugiu ao controle divino. Querido amigo, querido irmão, você está com medo? Deixe Deus cuidar de você. Deixe o Senhor manifestar o amor dele a você. Permita que Deus te traga ânimo, esperança, coragem. E como Deus fará isso? Ele praticamente repetirá o que fez com Elias. Deixe o Senhor cuidar de você. Conte para Ele os seus temores, as suas dúvidas, as suas inseguranças. Faça como Elias. Conte mesmo. Permita que o Senhor alivie as pressões sobre o seu corpo. Cuide-se. Se alimente. Descanse. Lance suas ansiedades sobre o Senhor. Experimente novas e intensas possibilidades de comunhão com Deus. Que possibilidades seriam essas? Orar mais? Talvez isso te falte nesse momento. Ler mais a palavra de Deus? Louvar intensamente ao Senhor? Jejuar? Testemunhar e ouvir testemunhos? Se unir aos seus irmãos, ainda que virtualmente? Essas possibilidades podem gerar em você situações novas no que diz respeito a sentir a presença de Deus na sua vida. Mas sobre tudo isso, o Espírito Santo de Deus que habita em você te fará sentir o cuidado de Deus da maneira mais especial. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo. E uma das formas que apagamos o Espírito Santo é deixarmos de crer nele. Não permita que isso aconteça. Creia no Espírito Santo e o convide para que, vivendo em você como de fato já vive, tenha a plenitude em você, para que você experimente a presença do Senhor da maneira mais intensa possível. E olhando para o amanhã, creia, Deus está agindo, algo acontecerá. Aconteceu na experiência de Elias, acontecerá na sua. Acredite, meu querido amigo e irmão, que Deus está mudando o futuro para concretizar os planos dele. E se lembre, os planos dele são planos de bênção e paz para o seu povo. Deus está preparando um futuro melhor, ainda que o presente pareça nos preparar para um futuro pior. O pior é o nosso pensamento deixando de lado as possibilidades que vêm de Deus. E o melhor é o mesmo pensamento, colocando diante de nós as possibilidades que vêm do mesmo Deus. Você está com medo? Elias teve medo. Elias era um servo de Deus. Você também é. Ou talvez você esteja começando agora um relacionamento com Deus. Nós podemos sentir medo, mas o medo sempre será abreviado, porque Deus nos traz a coragem para seguirmos em frente e para olharmos para o futuro sabendo que Deus está preparando
algo melhor, segundo a sua vontade, para todos nós. Olhando para o futuro, podemos até sentir medo, mas nessa hora nós pedimos ao Senhor que nos encha de coragem, que nos encha de entusiasmo, que nos encha de esperança. Vamos pedir isso orando. Senhor nosso Deus, nós nessa hora pedimos a coragem que vem de Ti. Pedimos a manifestação da Tua presença da forma mais intensa possível. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha de encorajamento para olharmos para frente e declararmos que o Senhor está conosco. E por isso, nós podemos olhar para o futuro e nos enchermos de coragem. Ó Deus, gere essa coragem em nós, se manifeste a nós e nos ajude a seguirmos firmes em direção ao Teu querer e à Tua vontade. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te encha de coragem, querido amigo. E agora, nós celebraremos a ceia do Senhor. Você que faz parte da Igreja Batista Betel, ou de qualquer outra igreja que creia em Jesus como nós cremos, celebre a ceia conosco agora, aí na sua casa. A ceia é a reunião do povo de Deus que proclama Jesus através do pão e do cálice. E ainda que estejamos separados fisicamente, nós estamos unidos como nunca pela fé. Então, celebre a ceia conosco nessa hora. Olá, meus irmãos, que alegria poder estar com vocês nesse momento para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Espero que todos na sua casa possam estar bem, possam estar com saúde. Estamos aqui reunidos em casa como família e queremos, juntamente com você, nesse momento, trazer à memória a obra de Jesus na cruz do Calvário por nós. Estamos vivendo dias de inquietude, mas houve um dia em que as trevas reinaram quando Jesus morreu naquela cruz. Os inimigos pensaram que tinham derrotado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. E ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos sim declarando que nós adoramos ao Cristo vivo. Esse Cristo que venceu a morte é o Cristo que controla todas as coisas, Ele é o Criador. E é nessa certeza que nós nos unimos para dizer que, unidos com Cristo, nós já somos vencedores. E eu espero que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua casa. Se você está sozinho, você pode não estar com outra pessoa do teu lado, mas o Espírito Santo de Deus está aí com você. Você não está sozinho e juntos estamos unidos em Cristo. E se você está com a sua família, reúna eles agora e vamos participar desse momento tão bendito, tão especial, que traz à nossa memória a obra de Jesus, a nossa esperança e esse momento onde nós também elevamos a nossa esperança para a volta de Jesus. Porque essa ceia, ela tem uma validade, é até que Jesus venha. E pode ser que essa seja a nossa última ceia aqui e a próxima seja na glória com Cristo. Já pensou que coisa maravilhosa? Eu só posso imaginar o quanto isso será bendito e especial. Mas antes de nós distribuirmos os elementos, ou melhor, o primeiro elemento que será o pão, eu quero ler um trecho da palavra de Deus para você, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim a palavra de Deus: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão
e tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus, naquela cruz do Calvário, ele se entregou verdadeiramente por amor a mim, por amor a você. Ele suportou tudo. E talvez nesses dias de isolamento social, de inquietudes e de instabilidades no nosso mundo, você possa estar se questionando muitas coisas. Mas uma coisa é certa, meu irmão, o nosso Deus, naquela cruz, ele suportou coisas maiores do que eu e você momentaneamente enfrentamos. Ao participar da ceia do Senhor, nós estamos sim com o nosso coração voltados para Jesus. E essa ceia nos lembra do compromisso que nós temos com Jesus. O compromisso de testemunhar para esse mundo que está vivendo isolamento social, que Jesus é a esperança. Que Jesus não está preso, que Jesus não se limita a um espaço para nos ouvir. Nesse tempo de instabilidades econômicas, nós também estamos declarando ao participar da ceia que Jesus é o nosso pão, é aquele que nos sustenta, é aquele que cuida de nós. Em tempos onde está faltando saúde, nós ao participarmos da ceia, nós também estamos declarando que Jesus é a fonte de vida, Ele é a cura. Ao participar da ceia do Senhor, nós também estamos assumindo mais alguns compromissos, como viver em santidade. Nesse tempo de isolamento, onde eu e você, nós, de modo em geral, temos vivido mais tempo em casa e também desfrutando de um tempo maior com a família, nós também somos instados a rever as nossas doutrinas, as nossas disciplinas para com o nosso corpo de viver em santidade. Temos que sim ter um compromisso com Cristo de, a cada dia, vivemos em novidade de vida, santos e purificados. Bom, meus irmãos, a ceia do Senhor é algo que Jesus nos dá a dignidade para participar. E se nós hoje estamos participando, não é porque merecemos, é porque Jesus nos ama independentemente de nós e daquilo que nós fizemos. Ele nos ama e graças ao amor dele, que nos concede graça e perdão, quando nós reconhecemos Jesus, ele nos concede perdão, graça e misericórdia. E é por causa dele, por ele, que nós estamos aqui reunidos como família, minha família, a família Vargas, você com sua família, mas acima de tudo como a família de Deus espalhada ao redor desse mundo. Então, eu quero convidar você a, nesse momento, a celebrar comigo o primeiro elemento, que é o pão. Em nome de Jesus, comamos o pão. O próximo elemento da ceia será o cálice, será ministrado pelo pastor Erickson e sua família. Mas antes de passar a palavra para o pastor Erickson, que vai dirigir o próximo momento conosco, eu e minha família também temos uma palavra para você. Vamos lá? Jesus ama você. Deus te abençoe, querido. Fica na paz do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos, dando continuidade a esse momento de celebração da ceia do Senhor, ligados aí espiritualmente pelo sangue de Jesus. Gostaria de te convidar a refletir sobre o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. De refletir sobre os merecimentos que nós não tínhamos, mas que ainda assim o moveu de amor, de compaixão por nós. E para que você reflita nisso, e enquanto você reflete nisso, eu vou ler um texto da palavra do Senhor que encontra-se lá em Isaías, no capítulo 53. Muitos séculos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, o profeta já havia dito estas palavras. A partir do versículo 5 ele diz assim: Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados.
e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, mas não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Jesus Cristo veio, essa profecia se cumpriu e ele foi entregue como oferta pelos nossos pecados, fazendo com que nós, então, nos tornássemos descendentes dele. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nos une não é a presença física, o que nos une é o sangue de Jesus. E que bom que podemos celebrar, ainda que no meio de uma pandemia, separados, cada família, cada um às vezes individualmente ali no seu lar, mas unidos não apenas pela conexão da internet, mas principalmente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Queria te convidar então, aí você, sua família, se você estiver individualmente na sua casa, a participarmos desse momento, tomando então do suco da uva, que é um símbolo do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós. Nós não cremos que esse sangue se transforme no sangue de Jesus e nem que Jesus se faça presente por meio dessa celebração de uma forma física ou real. Mas nós cremos sim que essa é uma lembrança, uma memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós e que nos faz então caminharmos no propósito de sermos igreja do Senhor Jesus, crentes do Senhor Jesus. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25, ele diz: Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem do pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Participemos todos. Quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos, ter um tempo aí de silêncio, de meditação, reflexão nesse sacrifício que foi pelos nossos pecados. E depois de alguns instantes, minha esposa Raquel vai orar para que o Senhor Jesus receba a nossa adoração e fale aos nossos corações. Se tem algo que tem incomodado o seu coração, algo que tem deixado você perturbado, não tem te deixado em paz, talvez um pecado não confessado, uma situação de um relacionamento, alguém até enfermo por conta de toda essa situação, que nesse momento você possa descansar na paz do Senhor Jesus. Meditemos. Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, por esse momento que tivemos de ceia, de relembrar o seu sacrifício na cruz pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, que possamos a cada dia buscar mais a Tua Palavra, buscar mais a Tua vontade das nossas vidas, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, por esse sacrifício que o Senhor fez,
aquele dia na cruz, Pai. Obrigada pelas tuas bênçãos, por a tua proteção, pelo teu cuidado, Pai. Que o Senhor continue a abençoar a tua igreja, abençoar as nossas vidas como igreja, Pai. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos então a nossa celebração. Muito bom poder estar unidos aí com os irmãos, espiritualmente, também aí pela internet. Nossa oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua palavra é alimento, seu Santo Espírito mostra a direção do caminho da verdade e vida. Filho bendito, Verbo de Deus, que veio para curar, veio salvar e libertar. Com o teu eterno amor, Soberano sobre tudo, sobre a morte triunfou, glorioso, adorado
E agora, querido, quero te convidar a recitar comigo o Amém da Semana. Esse Amém que traz uma injeção de ânimo para nós todas as semanas. Hoje e a partir de hoje, nós vamos recitar juntos essa frase. Com Cristo, olho para o amanhã com fé e coragem. Vamos repetir? Vamos lá? Com Cristo, olho para o amanhã com fé e coragem. Olhe para o amanhã com fé, com coragem. Siga firme, não desista. E eu quero te fazer um convite agora muito especial. Quero que você anote na sua agenda 2 dias, dia 20 e dia 21 de junho, das 2 às 5 horas da tarde. Anotou? 20, 21 de junho, das 2 às 5 horas da tarde. Nessa data acontecerá a 2ª edição do Drive-Thru da Esperança, isso mesmo. Só que dessa vez, meu querido irmão, nós arrecadaremos itens de higiene pessoal e roupas. Nós temos uma grande necessidade. 3 hospitais aqui da nossa cidade serão atendidos por essa nossa campanha de solidariedade. Você sabia que existem acompanhantes de pacientes que não têm sequer um sabonete para tomar banho em hospitais públicos? E você sabia também que até alguns pacientes não têm itens de higiene pessoal enquanto ficam semanas ou até meses internados? Você sabia que há médicos e enfermeiros que tiram do seu próprio salário dinheiro para comprar itens de higiene para pacientes do hospital? Nós vamos, através do Drive-Thru da Esperança, suprir 3 hospitais aqui da nossa cidade com itens de higiene pessoal. Então, a partir de hoje, passe no mercado, mande entregar na sua casa e compre itens de higiene pessoal. E abra o seu armário. Tem alguma roupa em bom estado, quentinha, para você doar? Então faça isso. Doe a sua roupa limpa. Se cair um botão, tem um rasgadinho pequenininho, conserte. Não dê nada sujo, nada que impeça o uso imediato, porque nós receberemos a doação e vamos imediatamente entregá-la. Então, não haverá tempo de resolver algum probleminha de sujeira na roupa ou um botão caído. Então, 2021, vamos manifestar esperança, solidariedade e compaixão a pessoas que precisam. E agora, nesse final de culto, eu convido você a se inspirar com o coro Betel e, através dele, a se encher de coragem para enfrentar o futuro. Nós ceamos, nós trouxemos à memória aquilo que nos dá esperança, cumprimos a ordenança do nosso Senhor de sempre fazer isso em memória dele. Dele, esse Deus que vem à terra e verte seu sangue por nós, nos faz um só corpo. Eu queria orar com você. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora para que juntos orássemos ao nosso Deus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá de ser parte do seu corpo em qualquer lugar. Oremos. Senhor Deus e Pai, nosso amado Jesus, que nos fez um com o Senhor. Muito obrigado por ser esse Deus, Senhor, que dá a vida pelos seus. Muito obrigado, Senhor,
que por mesmo em tempos de desesperança, o Senhor nos encher de esperança e deixar ainda mais firme a convicção de que por mais que nos falte o pão da vida a gente já tem, e o pão da vida é o nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. As consolações do Teu Espírito esteja conosco. Que o amor de Deus, o nosso Pai, seja conosco, hoje e eternamente. Em nome, Senhor, do Teu santo nome, Jesus. Amém. Bom domingo, Deus te abençoe. Suave no teu lar, e até nos